Oi, pessoal. Antes de mais nada, de onde você está nos assistindo, comenta aí embaixo para eu saber. E olha, se você acredita que histórias podem mudar o mundo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada, porque o que eu vou contar hoje pode transformar a maneira como você vê o mundo. Imagine isso. Você está no lugar certo, com tudo preparado, e mesmo assim alguém olha para você e decide que você não pertence ali. É revoltante, não é? Pois essa é a realidade que muitas pessoas enfrentam todos os dias. Mas sabe o que é mais poderoso do que o preconceito? A nossa força para resistir e transformar. Hoje vou compartilhar uma história cheia de reviravoltas, uma que começa com uma barreira, mas termina com um movimento que está mudando vidas. Quer saber como a coragem de uma pessoa pode abrir portas para milhares? Fica comigo até o final, porque essa é uma história que todos precisam ouvir. Vamos juntos? Eu sabia que aquele dia seria marcante, mas não pelo motivo que imaginava. Cheguei ao aeroporto particular com minha bagagem de mão e um sorriso de expectativa no rosto. Era uma viagem importante, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. O jatinho estava pronto, meu nome constava na lista e tudo estava em ordem, ou assim eu pensava. Ao me aproximar da entrada do hangar, notei os olhares. Olhares que julgavam antes mesmo de saberem quem eu era. Respirei fundo, tentando ignorar. O guarda de segurança postado na entrada me encarou com um ar de desconfiança. Ele deu um passo à frente e ergueu a mão, como se para barrar meu caminho. Desculpe, senhora, essa área é restrita. Apenas passageiros autorizados podem entrar aqui, ele disse com firmeza. Eu sou passageira autorizada, respondi, mantendo a calma. Mostrei meu documento e a confirmação da reserva no voo, mas parecia que para ele isso não era suficiente. Tem certeza de que está no lugar certo? Talvez queira verificar o terminal comercial. Ele insistiu com um tom que misturava ceticismo e hostilidade. Naquele momento, percebi que não era apenas desconfiança. Era algo mais profundo, algo que já conhecia bem, mas que nunca deixava de ser um choque. Racismo. O tom do guarda, seu olhar, a forma como ele ignorava todas as evidências que eu apresentava, tudo apontava para um único motivo. Para ele, uma mulher negra como eu não poderia, em hipótese alguma, ser dona ou convidada para embarcar em um jato particular. Tentei argumentar com paciência, mesmo que por dentro a revolta começasse a crescer. Olha, aqui está meu nome na lista. Este é o voo. Esta é a minha identidade. Não há nenhum engano. Ele olhou para os documentos sem sequer tentar disfarçar o desprezo e balançou a cabeça. Esses jatinhos não são para qualquer um, sabe? Vou precisar verificar isso com o responsável. Eu já sabia o que ele estava fazendo. Não era sobre verificar. Era sobre me humilhar, me fazer esperar, me lembrar de que na cabeça dele meu lugar não era ali. Respirei fundo mais uma vez. Não seria fácil manter a calma, mas eu sabia que precisava. Pode chamar o responsável, então. Enquanto isso, vou chamar a segurança do aeroporto para esclarecer essa situação, anunciei, pegando meu celular. Ele pareceu surpreso com minha reação. Talvez esperasse que eu me encolhesse, que baixasse a cabeça, que aceitasse o absurdo daquela situação sem contestar. Mas não seria assim. Eu sabia que para pessoas como ele, o racismo era algo normal, uma desculpa escondida em protocolos e checagens. Mas eu não deixaria passar. Enquanto aguardava, enviei uma mensagem para meu contato, o dono do jatinho, explicando o que estava acontecendo. Sabia que ele ficaria indignado, mas naquele momento, tudo o que eu queria era que alguém viesse e encerrasse aquele show de horrores. Poucos minutos depois, enquanto o guarda continuava me encarando com uma mistura de irritação e desprezo, vi 2 seguranças do aeroporto se aproximarem. Eu os havia chamado diretamente, explicando a situação de maneira objetiva e clara.
Eles pareciam um tanto confusos quando chegaram, mas ouviram minha versão e, em seguida, pediram para falar com o guarda. "O que está acontecendo aqui? Por que a senhora não foi autorizada a embarcar se já apresentou a documentação?" perguntou um dos seguranças, dirigindo-se ao guarda com um tom sério. "Eu só estou seguindo os protocolos. Ela não parece... Bem, não parece que deveria estar nesse voo. Achei melhor checar antes", respondeu o guarda, tentando se justificar. Aquela frase fez meu sangue ferver. Não era sobre protocolos. Era sobre o fato de que, para ele, minha presença ali não fazia sentido. Simplesmente por causa da cor da minha pele. Eu dei um passo à frente, mantendo minha voz firme. "Não parece que deveria estar aqui? E o que exatamente te faz pensar isso? Porque até agora, tudo o que fiz foi apresentar meus documentos e cumprir todos os requisitos. O problema aqui não é protocolo, é racismo." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. O guarda tentou gaguejar alguma desculpa, mas os seguranças o interromperam. "Os documentos dela estão em ordem. Não há absolutamente nenhuma razão para ela não embarcar. Sugiro que você deixe a senhora seguir para o hangar imediatamente." Antes que ele pudesse reagir, meu celular vibrou. Era o dono do jatinho, retornando minha mensagem. Assim que atendi, ele pediu para falar com o segurança, que agora estava visivelmente desconfortável. Estendi o telefone e as poucas palavras ditas do outro lado da linha fizeram o guarda empalidecer. Ele devolveu o celular com mãos trêmulas e murmurou algo como: "Desculpe pelo mal-entendido." Mas não era suficiente. Não dessa vez. "Eu não vou deixar isso passar. Seu comportamento foi inaceitável e será relatado. Não é a primeira vez que me deparo com atitudes como a sua, mas isso não significa que vou normalizá-las." Os seguranças me acompanharam até o hangar, garantindo que eu embarcasse sem mais problemas. Quando finalmente me sentei no jatinho, senti um misto de alívio e indignação. Aquele episódio era só mais um exemplo de como o racismo tentava barrar pessoas como eu, mesmo quando tínhamos todo o direito de estar ali. Mas naquele dia saí vitoriosa. Não porque consegui embarcar, mas porque não fiquei em silêncio. E sabia que, ao denunciar o que aconteceu, talvez ajudasse a evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo no futuro. O jatinho começou a decolar, mas minha mente ainda estava no que havia acontecido minutos antes. Por mais que o episódio tivesse sido resolvido, eu sabia que aquele tipo de situação não era incomum. Já vivi outras experiências parecidas, e muitas vezes quem sofre essas humilhações não tem a chance de se defender ou exigir justiça. Mas dessa vez, eu tinha os recursos, a visibilidade e a determinação para fazer algo a respeito. Assim que estabilizamos no ar, abri meu laptop e comecei a documentar tudo. Cada palavra dita pelo guarda, cada atitude e até o momento em que ele foi obrigado a recuar. Eu já sabia o que faria ao chegar ao meu destino. Registrar uma denúncia formal contra ele e, se necessário, envolver a administração do aeroporto. Situações como essa não podiam ser simplesmente ignoradas ou varridas para debaixo do tapete. Enquanto escrevia, recebi uma mensagem do proprietário do jatinho. Ele estava furioso com o ocorrido e garantiu que também entraria em contato com o aeroporto para relatar o comportamento do guarda. "Isso foi inaceitável. Não vou tolerar que tratem meus convidados dessa forma", dizia ele na mensagem. Apesar de tudo, senti uma pontinha de alívio. Saber que eu tinha aliados nessa luta tornava o peso um pouco mais fácil de carregar. Porém, ainda havia uma pergunta que eu não conseguia tirar da cabeça. Quantas pessoas já haviam sido impedidas, humilhadas ou rejeitadas por aquele mesmo guarda e simplesmente desistiram de lutar por seus direitos? Quando pousamos, fui recebida com um sorriso caloroso pelo meu anfitrião, que pediu desculpas inúmeras vezes, mesmo não tendo culpa direta no ocorrido. "Vamos resolver isso.
Eu prometo, essa história não vai terminar assim, disse ele, com uma firmeza que me tranquilizou. A viagem seguiu como planejado, mas algo dentro de mim havia mudado. Não era mais apenas sobre mim ou sobre aquele episódio. Decidi que usaria minha experiência para falar sobre isso em espaços maiores, alcançar mais pessoas e fazer com que situações como essa fossem expostas. No racismo, o silêncio é um aliado poderoso, e eu não estava disposta a dar a ele esse poder. Dias depois, ao retornar para casa, recebi uma resposta do aeroporto. A administração confirmou que o guarda havia sido afastado enquanto conduziam uma investigação interna. Era um pequeno passo, mas já era um sinal de que não tinham ignorado a gravidade da situação. O episódio me lembrou de algo importante. Lutar contra o racismo não é apenas resistir no momento, mas continuar levantando a voz depois que a tempestade passa. Eu sabia que a minha luta não era só minha, e estava pronta para seguir em frente, inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Algumas semanas depois, recebi um e-mail do Departamento de Relações Públicas do aeroporto. Era uma resposta oficial ao relato que fiz sobre o episódio com o guarda. Eles pediam desculpas pelo ocorrido e afirmavam estar comprometidos em implementar treinamentos contra discriminação racial para todos os funcionários. Além disso, garantiram que o funcionário envolvido já não fazia mais parte da equipe. Por um lado, fiquei satisfeita em ver que algo concreto havia sido feito. Por outro, sabia que mudanças reais e duradouras não vinham apenas de medidas paliativas. Treinamentos eram importantes, mas sozinhos não eliminavam preconceitos profundamente enraizados. Foi então que decidi agir de forma mais ampla. Usei minhas redes sociais para compartilhar minha história, mas de maneira estratégica. Não queria que fosse apenas mais um relato de racismo perdido no mar de indignações virtuais. Fiz questão de mostrar não só o que aconteceu comigo, mas também como casos assim se repetem diariamente em diferentes contextos, com pessoas que muitas vezes não têm a mesma oportunidade de reagir. A postagem viralizou. Recebi mensagens de apoio de pessoas de todos os lugares, algumas compartilhando suas próprias experiências e outras oferecendo ajuda para amplificar a mensagem. Em paralelo, veículos de comunicação entraram em contato, pedindo entrevistas. Relutei no início, com medo de expor ainda mais minha vida pessoal, mas sabia que era uma chance de alcançar um público maior. Nas semanas que se seguiram, participei de debates, palestras e até de um fórum nacional sobre combate ao racismo em instituições públicas e privadas. Minha história havia se transformado em algo maior, em um chamado para a ação. Em um desses eventos, um jovem se aproximou de mim depois que falei no palco. Ele parecia hesitante, mas determinado. Quero agradecer por compartilhar o que aconteceu. Trabalho como segurança em um aeroporto menor e já presenciei situações como a sua, mas nunca soube como reagir. Agora, vejo que tenho a responsabilidade de fazer algo. Aquelas palavras ficaram comigo. Não era apenas sobre combater o racismo em quem o praticava abertamente, mas também sobre encorajar aqueles que de alguma forma podiam intervir. Era um esforço coletivo e cada pessoa que se conscientizava tornava o peso um pouco mais fácil de carregar. Ao final do dia, ao olhar para tudo o que tinha acontecido desde aquele episódio no aeroporto, me dei conta de algo importante. Aquilo que começou como uma tentativa de me impedir de embarcar por causa da minha cor de pele, havia se transformado em um movimento para que outras pessoas não fossem impedidas de seguir suas jornadas, seja em um jatinho particular ou em qualquer outro lugar. A luta ainda estava longe de terminar, mas eu havia encontrado minha força e ela estava apenas começando a fazer a diferença. Alguns meses depois, a história ainda ecoava em minha vida de maneiras inesperadas.
uma organização nacional de direitos civis, entrou em contato comigo, pedindo que eu ajudasse a liderar uma campanha voltada para combater práticas discriminatórias em ambientes aeroportuários. Eles queriam usar minha experiência como um exemplo real do que precisava mudar. Embora hesitasse no início, aceitei, entendendo que aquela era uma oportunidade de transformar indignação em impacto. A campanha chamada Céus para Todos começou a ganhar força rapidamente. Focávamos em sensibilizar tanto passageiros quanto funcionários dos aeroportos, destacando que o preconceito racial não era apenas moralmente inaceitável, mas também ilegal. Gravamos vídeos curtos, realizamos workshops em aeroportos, e eu me tornei uma das principais vozes do movimento. Em um desses workshops, realizado em um aeroporto grande, me deparei com algo que não esperava. Durante a sessão de perguntas e respostas, um homem pediu para falar. Ao se levantar, reconheci imediatamente seu rosto. Era o guarda que havia me barrado no hangar. O silêncio na sala foi absoluto enquanto ele se apresentava. Meu nome é Eduardo e sou o segurança que protagonizou o incidente com a senhora alguns meses atrás. Quero dizer que, desde aquele dia, minha vida mudou completamente. Ele fez uma pausa, visivelmente emocionado. Fui afastado e, eventualmente, demitido, mas não consigo esquecer o impacto do que fiz. Sua história me fez refletir sobre como fui condicionado a agir de certas maneiras sem sequer questionar. Eu queria estar aqui hoje para pedir desculpas diretamente e, mais importante, para aprender. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Por mais que eu tivesse sentido raiva e indignação naquele dia, nunca imaginei que ele pudesse aparecer ali, reconhecendo seus erros. Respirei fundo, buscando as palavras certas. Eduardo, o que você fez foi errado e isso não muda, mas reconhecer seus erros é o primeiro passo para a mudança. Espero que você realmente aproveite essa oportunidade para crescer e ajudar a combater o que antes você perpetuava. Ele assentiu, agradecendo, e retornou ao seu lugar. Aquela troca me deixou pensativa. Era um lembrete de que a luta contra o racismo não era apenas sobre punição, mas também sobre transformação. E talvez, só talvez, histórias como a minha pudessem ajudar a abrir os olhos de quem antes contribuía para o problema. No final daquele dia, ao refletir sobre tudo o que havia acontecido desde aquele primeiro incidente, senti algo que há muito tempo parecia distante: esperança. Esperança de que, mesmo em pequenas doses, as coisas pudessem mudar. E enquanto essa esperança existisse, eu continuaria lutando. Após o encontro inesperado com Eduardo, percebi que a campanha Céus para Todos estava alcançando pessoas de maneiras que eu jamais imaginaria. Eduardo não era o único a relatar mudanças. Recebi mensagens de seguranças, atendentes de aeroportos e até passageiros que diziam ter sido impactados pelas ações e reflexões trazidas pela iniciativa. No entanto, nem tudo eram flores. Enquanto a campanha crescia, também surgiam críticas e resistências. Comentários nas redes sociais, e-mails anônimos e até mesmo alguns veículos de comunicação questionavam a relevância da causa. Diziam coisas como: o racismo não é um problema nos aeroportos, isso é exagero. Ou: as pessoas estão muito sensíveis hoje em dia. Essas reações, embora previsíveis, ainda me abalavam. Como alguém podia negar algo tão óbvio? Como podia ser tão difícil enxergar o que vivemos todos os dias? Mas, ao mesmo tempo, cada crítica só reforçava minha determinação. Não podia recuar agora. Uma oportunidade ainda maior surgiu quando fui convidada a participar de uma audiência pública sobre discriminação racial em espaços de transporte. Era um evento de grande importância, transmitido ao vivo, com a presença de representantes do governo, companhias aéreas e organizações de direitos civis.
Sabia que seria um desafio estar sob os holofotes novamente, mas aceitei o convite sem hesitar. No dia da audiência, o salão estava lotado. Depois de ouvir alguns representantes falarem sobre estatísticas e iniciativas corporativas, chegou a minha vez. Subi ao púlpito, respirei fundo e comecei. Senhoras e senhores, eu não estou aqui para falar sobre números, porque racismo não é algo que se mede em planilhas. Estou aqui para falar sobre histórias, porque é nas histórias que entendemos o impacto real das nossas ações, ou da falta delas. Contei mais uma vez o que havia acontecido no aeroporto, mas também compartilhei histórias que ouvi desde que comecei a campanha. Histórias de pessoas que foram humilhadas, ignoradas ou tratadas como intrusas simplesmente por causa da cor da sua pele. Essas histórias são a realidade de milhares de brasileiros todos os dias. Não podemos mais fingir que isso não existe. Quando terminei, o silêncio na sala foi seguido por uma onda de aplausos. Algumas pessoas se aproximaram para me parabenizar, enquanto outras pareciam visivelmente desconfortáveis. Era exatamente o que eu queria: provocar reflexão, mesmo que incomodasse. Após a audiência, recebi um convite de uma grande companhia aérea para participar do desenvolvimento de um programa interno de diversidade e inclusão. Eles queriam implementar treinamentos baseados na experiência da campanha Céus para Todos, expandindo a abordagem para todos os setores da empresa. Aceitei de imediato, sabendo que essa era uma chance de impactar ainda mais pessoas. Enquanto tudo isso acontecia, a vida pessoal também seguia. A experiência me trouxe um senso renovado de propósito, mas também me lembrou da importância de cuidar de mim mesma. Comecei a reservar mais tempo para estar com amigos e família, encontrar equilíbrio entre a luta e a paz interior. Ainda hoje, quando me vejo entrando em aeroportos, sinto uma pontada de ansiedade, mas também um orgulho silencioso. Cada passo que dou ali é uma lembrança de que minha voz foi ouvida, de que eu lutei por algo maior. E mais importante, de que o caminho para a mudança, mesmo sendo longo, começa com a coragem de dar o primeiro passo. Com o passar dos meses, o impacto da campanha Céus para Todos continuava crescendo. A parceria com a companhia aérea resultou em treinamentos que foram adotados por outros aeroportos e empresas do setor. Isso era uma vitória, mas eu sabia que não poderia me acomodar. A luta contra o racismo é constante, e cada avanço precisa ser protegido e ampliado. Foi então que recebi um convite inesperado. Uma organização internacional de direitos humanos queria que eu palestrasse em um fórum global sobre discriminação racial nos transportes. O evento aconteceria em Genebra e seria uma oportunidade para mostrar como o Brasil estava lidando com esse problema, mas também para aprender com experiências de outros países. Chegar ao palco daquele fórum foi surreal. Representantes de várias nações estavam presentes, todos com histórias únicas, mas ligadas por um fio comum. O preconceito ainda era um obstáculo universal. Quando chegou minha vez de falar, decidi começar de maneira simples, mas impactante. Em uma manhã qualquer, fui barrada ao tentar embarcar em um voo. Não porque faltavam documentos, mas porque faltava algo que, aos olhos de quem me bloqueava, me tornasse digna de estar ali. Aquela experiência mudou minha vida, mas mais do que isso, me deu a chance de lutar para que outros não precisem passar pelo mesmo. Ao terminar minha fala, fui surpreendida pelo interesse de vários representantes. Algumas nações enfrentavam problemas semelhantes e queriam implementar campanhas inspiradas nas Céus para Todos. Aquilo me deu uma nova perspectiva. Minha história pessoal havia transcendido fronteiras. De volta ao Brasil, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de Eduardo, o ex-guarda de segurança que havia me barrado naquele dia fatídico. Ele queria me encontrar novamente, desta vez com um propósito claro. Estava trabalhando em um projeto comunitário
para oferecer oportunidades de treinamento e emprego a jovens negros em áreas de segurança e atendimento ao público. Eu aprendi muito com tudo aquilo, disse ele ao telefone. E sei que tenho uma dívida, não só com você, mas com todas as pessoas que, como eu, já discriminei de forma consciente ou inconsciente. A princípio, fiquei hesitante, mas aceitei o convite para visitar o projeto. Quando cheguei, vi um grupo diverso de jovens, todos engajados em aprender e se preparar para ingressar no mercado de trabalho. Eduardo parecia transformado. Ele não só havia reconhecido seus erros, mas também estava trabalhando ativamente para mudar as coisas. Você acredita em segundas chances? Ele me perguntou enquanto observávamos os alunos. Porque acho que finalmente estou aprendendo a fazer a coisa certa. Olhei para ele e, pela primeira vez, senti algo próximo de empatia. Acredito desde que a mudança seja verdadeira e parece que você está no caminho certo. Saí daquele encontro com uma sensação estranha, uma mistura de esperança e ceticismo. Sabia que o racismo não desapareceria com gestos individuais, mas cada pequena ação fazia parte de algo maior. Se até mesmo alguém como Eduardo podia mudar, talvez houvesse mais espaço para transformação do que eu imaginava. No fim das contas, percebi que minha luta não era só contra o racismo explícito, mas contra a ignorância e a apatia que o sustentavam. E enquanto houvesse pessoas dispostas a ouvir, aprender e agir, eu continuaria lutando, um passo de cada vez. Meses depois, enquanto a campanha Céus para Todos continuava a se expandir, o impacto do que eu vivenciei no aeroporto parecia ecoar em todas as áreas da minha vida. O racismo não era apenas uma barreira que eu enfrentava em situações extraordinárias, como aquela tentativa de embarque. Era um desafio cotidiano, presente em olhares, em dúvidas injustificadas sobre minha competência, em comentários sutis e até nas decisões silenciosas que me excluíam de oportunidades. Minha rotina havia se tornado uma constante tentativa de conscientizar as pessoas sobre algo que para muitos ainda era invisível. Racismo estrutural. Essa expressão surgia cada vez mais nas minhas falas e palestras. Eu explicava como ele moldava comportamentos e sistemas inteiros, fazendo com que práticas discriminatórias parecessem normais. Por exemplo, o guarda que me barrou provavelmente não acordou pensando, hoje vou ser racista. Mas ele agiu assim porque foi condicionado por uma sociedade que associa poder, riqueza e legitimidade a uma cor de pele específica. Uma prova disso surgiu durante um workshop que realizei em outro aeroporto. Um jovem segurança, após assistir aos vídeos da campanha, se aproximou e disse: "Eu nunca tinha pensado nisso. Quando vejo uma pessoa negra em áreas de luxo, confesso que sinto que ela não deveria estar ali. Não porque eu queira, mas porque foi assim que aprendi a ver o mundo." Aquilo me atingiu como um soco. Era exatamente isso. O racismo é ensinado, alimentado por gerações que reforçam estereótipos e preconceitos. Não bastava mudar as regras, era preciso mudar as mentes. O fato de você reconhecer isso já é um primeiro passo, respondi. Agora cabe a você desconstruir esses pensamentos todos os dias. Enquanto isso, Eduardo, o guarda que protagonizou o incidente inicial, continuava seu trabalho no projeto comunitário. Ele me convidou para falar com os jovens sobre minhas experiências e eu aceitei, ainda que com uma ponta de ceticismo. Durante minha fala, expliquei como o racismo tenta nos convencer de que não pertencemos, de que devemos ocupar apenas os espaços que nos são permitidos. Mas o mundo não foi feito para nos limitar, disse a eles. Nós temos o direito de estar em qualquer lugar que quisermos e ninguém pode tirar isso de nós. Depois da palestra, uma das jovens veio até mim com lágrimas nos olhos. Eu sempre pensei que nunca conseguiria nada além de trabalhos que ninguém quer. Minha mãe diz que eu deveria me contentar, mas você me fez acreditar que posso sonhar mais alto.
Aquela conversa me emocionou profundamente. O racismo havia plantado a ideia de inferioridade na mente dela, mas ali, naquele momento, senti que começamos a arrancar essa raiz tóxica. No entanto, não eram apenas as vitórias que me moviam. Eram também os lembretes constantes de como o racismo se manifestava em todas as camadas da sociedade. Um dia, ao visitar um restaurante sofisticado, fui ignorada por minutos enquanto outros clientes, todos brancos, eram atendidos imediatamente. Quando chamei a atenção do garçom, ele se apressou em dizer que foi um mal-entendido, mas eu sabia a verdade. Essa distração era apenas mais uma forma sutil de racismo, uma tentativa de me colocar em segundo plano. Esses episódios, embora desgastantes, reforçavam minha vontade de continuar. O racismo era como uma corrente subterrânea, às vezes invisível, mas sempre presente. E enquanto houvesse alguém para questioná-lo, para expor suas táticas e para lutar contra ele, haveria esperança. Pouco tempo depois, recebi uma notícia que me trouxe um misto de alegria e responsabilidade. A campanha Céus para Todos seria apresentada em uma conferência internacional sobre direitos humanos na ONU. Seria uma oportunidade de mostrar ao mundo como o racismo, mesmo quando disfarçado, ainda era uma barreira que precisava ser combatida com urgência. No dia da apresentação, enquanto falava para representantes de dezenas de países, reforcei a mensagem que vinha guiando minha trajetória. O racismo não é apenas um ato isolado de hostilidade. Ele é um sistema que permeia cada estrutura da sociedade, moldando quem tem acesso a oportunidades e quem é barrado antes mesmo de tentar. Não podemos combater o que não enxergamos, e é por isso que precisamos expor e desmantelar esse sistema em todas as suas formas. Aplaudida de pé, senti que minha voz finalmente ecoava onde era mais necessário, mas sabia que aquele era apenas mais um passo em um caminho longo. A luta contra o racismo não é linear, e cada avanço precisa ser protegido como um terreno conquistado em meio a uma batalha constante. Ao sair do evento, olhei para o céu e sorri. Mesmo com tantas adversidades, eu sabia que havia uma mudança acontecendo. E enquanto houvesse racismo, haveria também resistência. Meses após a apresentação na ONU, a campanha Céus para Todos continuava a abrir portas, mas também trazia novos desafios. Em um desses dias, recebi um convite para visitar uma escola pública em uma região periférica. Queriam que eu falasse com adolescentes sobre racismo e oportunidades. Aceitei de imediato, sabendo que plantar essa semente desde cedo era fundamental. Ao entrar na escola, fui recebida por olhares curiosos e um misto de empolgação e desconfiança. Subi ao palco improvisado no pátio e comecei com algo simples. Quantos de vocês já ouviram que deveriam se contentar com pouco porque é o que dá para ter? Várias mãos se ergueram, acompanhadas de olhares baixos e sussurros. Era uma verdade que eles conheciam muito bem. Eu também ouvi isso a vida inteira. Ouvi que meu lugar era limitado, que não deveria sonhar grande. Mas sabe o que aprendi? Que essas palavras não vêm de quem acredita no nosso potencial, mas de quem foi ensinado a nos limitar. E o racismo é exatamente isso, um sistema que tenta nos convencer de que não pertencemos a lugares maiores. A resposta foi um silêncio atento, como se cada palavra estivesse sendo absorvida. Foi então que uma das alunas, Ana Clara, levantou a mão. Mas e quando a gente faz tudo certo e mesmo assim nos barram? Tipo, como aconteceu com você no aeroporto? Respirei fundo, sentindo o peso da pergunta. Essa é uma das partes mais difíceis, Ana. Fazer tudo certo e ainda assim ser barrada por causa da sua cor, do seu gênero ou de onde você veio. Mas o que eu aprendi é que cada vez que isso acontece, a gente tem duas escolhas: aceitar ou lutar.
Lutar não é fácil, mas é o único caminho para mudar as coisas. Depois da conversa, Ana Clara veio falar comigo em particular. Ela me contou sobre o sonho de ser piloto de avião, algo que muitos riam dela por sequer mencionar. Eles dizem que não tem piloto negra, que é impossível, mas depois de ouvir você, eu quero tentar. Coloquei uma mão em seu ombro e disse: se o seu sonho é voar, Ana, ninguém pode te manter no chão. Mas lembre-se, você vai precisar de coragem, estudo e, acima de tudo, apoio. E eu vou te ajudar com o que puder. Nas semanas seguintes, não apenas mantive contato com Ana Clara, mas também organizei uma campanha para apoiar jovens negros e periféricos interessados em carreiras na aviação. Consegui parcerias com escolas técnicas, bolsas de estudo e até mesmo visitas a aeroportos para inspirar outros como ela. Enquanto isso, os ecos do racismo continuavam presentes, lembrando-me de que a luta era constante. Uma reportagem destacando a campanha Céus para Todos trouxe uma enxurrada de comentários nas redes sociais. Muitos eram positivos, mas outros questionavam por que tantas iniciativas se voltavam para questões raciais. Um comentário em particular me marcou. Se fosse bom mesmo, não precisaria de ajuda. Meritocracia deveria valer para todos. Li aquilo várias vezes antes de responder, e minha resposta foi simples. Meritocracia só funciona quando todos começam do mesmo ponto. Racismo estrutural nos impede de sequer entrar na corrida, e o que fazemos é garantir que todos tenham a chance de competir. Esse comentário gerou debates intensos, e percebi que a educação sobre racismo precisava se expandir para além das comunidades afetadas. Comecei a buscar formas de alcançar também aqueles que muitas vezes nem reconheciam sua posição de privilégio. Uma nova oportunidade surgiu quando fui convidada a participar de uma série documental sobre desigualdade racial. Aceitei, sabendo que poderia usar esse espaço para mostrar que o racismo não era apenas uma questão de atos individuais, mas de estruturas inteiras que precisavam ser desconstruídas. No episódio final da série, Ana Clara apareceu ao meu lado, agora vestindo o uniforme de uma escola de aviação. Se não fosse por ela, disse, apontando para mim, eu ainda estaria achando que meu lugar era no chão. Agora, meu lugar é no céu. Aquelas palavras me emocionaram profundamente. A luta contra o racismo não era apenas sobre resistir, era sobre criar caminhos para que outros pudessem ir além. Enquanto Ana Clara falava sobre seus sonhos, vi nos olhos dela algo que tantas vezes o racismo tenta apagar: esperança. E naquele momento soube que cada passo dado nessa jornada, por mais difícil que fosse, valia a pena. Com o tempo, a campanha Céus para Todos cresceu além do que eu imaginava. Ela se tornou um movimento global, com pessoas em diferentes países adaptando a iniciativa para combater o racismo em setores como transporte, educação e saúde. Ana Clara foi a primeira, mas não a única jovem a alcançar seus sonhos com o apoio do projeto. Alguns anos depois, ela se tornou piloto, e lembro-me da emoção que senti ao assistir seu primeiro voo comercial como capitã. Ao sair do avião, ela me abraçou e disse: "Você me deu asas e agora eu quero ajudar outros a voarem também." Ana começou a atuar como mentora para jovens negros interessados na aviação, devolvendo à comunidade o que ela havia recebido. Foi inspirador vê-la transformando vidas, assim como a minha havia sido transformada pela força coletiva de pessoas que acreditaram em mim. Mas a maior surpresa veio quando recebi uma ligação de Eduardo, o ex-guarda do aeroporto. Ele agora liderava uma organização dedicada a treinar profissionais de segurança para reconhecer e combater preconceitos inconscientes. "Você transformou minha vida e eu quero transformar a de outros", disse ele. Sua trajetória era um lembrete poderoso de que mudanças verdadeiras exigem não apenas coragem para enfrentar o racismo, mas também disposição para educar e transformar aqueles que perpetuam o preconceito.
No 10º aniversário da campanha, organizei um grande evento em um aeroporto internacional para celebrar as conquistas. O local estava repleto de pessoas que haviam sido impactadas pela iniciativa, incluindo funcionários aeroportuários, jovens que haviam participado dos programas de mentoria e até mesmo líderes empresariais que adotaram políticas antirracistas em suas companhias. Quando subi ao palco, olhei para a multidão e vi rostos de todas as cores, idades e origens. Respirei fundo e comecei. Hoje celebramos mais do que uma década de trabalho. Celebramos a força de cada pessoa que enfrentou o racismo e escolheu resistir. Celebramos aqueles que abriram portas e aqueles que ousaram sonhar, além dos limites impostos pela sociedade. A luta contra o racismo é longa, mas juntos provamos que mudança é possível. Ao terminar, olhei para o céu. O mesmo céu que, anos atrás, parecia tão distante e inalcançável. Mas agora ele estava ao alcance de todos, como deveria ser desde o início. No final do evento, Ana Clara se aproximou com um presente, um broche em forma de asa. "Você nos ensinou a voar", ela disse, prendendo o broche na minha roupa. Eu sorri, com lágrimas nos olhos. "E vocês me ensinaram que o céu não tem limite quando sonhamos juntos." O racismo ainda existia, mas aquele dia era a prova de que ele não precisava ser eterno. A luta continuaria, mas agora havia mais pessoas dispostas a resistir, educar e construir um mundo melhor. E com isso, soube que a história que começou com uma barreira se transformou em uma ponte para o futuro que sempre sonhamos. Um futuro de igualdade, respeito e liberdade. Se essa mensagem ressoou com você, não deixe o racismo passar despercebido. Comente aqui abaixo uma frase que inspire mudança. Compartilhe suas reflexões, suas histórias ou até mesmo uma palavra de apoio. E não se esqueça, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que essa luta alcance ainda mais pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença.